Existe um momento em que a vida não entra em colapso, mas algo dentro de você começa a ruir em silêncio. Nada está explicitamente errado. O mundo segue. As responsabilidades continuam. As pessoas ao redor talvez nem percebam. Ainda assim, há um peso invisível se acumulando por dentro, como se a alma estivesse carregando algo que nunca foi descarregado. Não é tristeza clara, nem ansiedade óbvia. É um incômodo difuso, persistente, que atravessa os dias como uma sombra sem forma definida. Quanto mais você tenta ignorar, mais presente ela se torna. Quanto mais tenta se manter firme, equilibrado, funcional, mais essa sensação encontra brechas para se manifestar. E o mais desconcertante, ela surge justamente quando você acredita que já deveria estar bem. Esse desconforto não nasce do acaso. Ele não é falha emocional, nem fraqueza espiritual, nem ingratidão pela vida que você construiu. Ele nasce daquilo que foi empurrado para fora do campo consciente ao longo da sua jornada, cada vez que você precisou engolir uma emoção para seguir adiante, cada vez que abafou um desejo para manter estabilidade, cada vez que escolheu parecer forte em vez de ser honesto consigo. Nada disso desapareceu. Apenas foi armazenado. A sombra é esse acúmulo silencioso de partes vivas que ficaram sem espaço. E quando a consciência amadurece, quando o ritmo desacelera, ou quando um ciclo interno começa a se fechar, ela emerge com intensidade. Não para destruir sua paz interior, mas para revelar onde sua vida ficou incompleta. Você pode perceber isso nos pequenos sinais. Uma irritação que surge sem motivo aparente. Um cansaço que o descanso não resolve. Uma perda súbita de entusiasmo por coisas que antes motivavam. A mente tenta explicar racionalmente, mas as explicações não satisfazem. Porque o que está acontecendo não é lógico, é simbólico. A psique está tentando reintegrar algo que foi excluído. Durante muito tempo você pode ter acreditado que evolução significava estar sempre em harmonia, sempre centrado, sempre positivo. Que espiritualidade era manter vibração elevada, gratidão constante, fé inabalável. Mas existe um ponto no caminho em que essa narrativa começa a falhar. Não porque esteja errada, mas porque está incompleta. A tentativa de viver apenas na luz cria uma pressão interna insustentável. A sombra cresce não porque você regrediu, mas porque você cresceu além da estrutura antiga que te sustentava. O que se chama de lado sombrio raramente é destrutivo por natureza. Ele se torna destrutivo quando é ignorado. A sombra guarda energia vital, verdade emocional, impulsos legítimos e limites não respeitados. Ela contém força psíquica, que o ego não soube administrar no momento em que foi gerada. Por isso, quanto mais você tenta controlá-la, corrigi-la ou eliminá-la, mais ela encontra formas indiretas de se expressar. A guerra interna nunca produz equilíbrio duradouro. O conflito não nasce do escuro, mas da exclusão. Aquilo que não recebe consciência busca poder. Aquilo que é visto perde a necessidade de dominar. Esse é um princípio silencioso que governa a mente humana, independentemente de crenças ou práticas espirituais. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja um sinal de que algo está errado com você. Talvez seja o sinal oposto. Algo essencial está pronto para ser reconhecido. E esse reconhecimento não acontece pela força, nem pela fuga para discursos elevados, mas pela disposição de olhar sem julgamento. Só que esse olhar muda tudo, porque a partir dele, a ideia de sombra como inimiga começa a ruir, e algo muito mais profundo começa a se revelar por baixo dessa interpretação antiga. Quando essa compreensão começa a se aproximar, a primeira reação quase sempre é resistência. A mente tenta manter a ordem conhecida, proteger a identidade construída, sustentar a narrativa de quem você acredita ser. Porque reconhecer a sombra não é apenas aceitar emoções difíceis. É questionar escolhas, papéis, promessas internas que nunca foram revisitadas. É perceber que muitas decisões não foram feitas por alinhamento, mas por sobrevivência. E essa percepção desestabiliza, não porque seja errada, mas porque é verdadeira.
A sombra incomoda exatamente onde a vida foi vivida no automático. Ela aponta os lugares em que você se adaptou demais e se escutou de menos. Existe um mecanismo silencioso que atua na psique. Tudo aquilo que não encontra espaço consciente busca expressão inconsciente. Por isso, quanto mais você tenta se manter forte, mais o corpo envia sinais. Tensão constante, lapsos de atenção, explosões emocionais desproporcionais, desânimo súbito. Esses não são defeitos de funcionamento. São tentativas de comunicação. A sombra fala por sintomas quando não encontra diálogo. E quanto mais espiritualizada a persona externa, mais sofisticadas se tornam essas manifestações. Não é raro que pessoas profundamente engajadas em práticas de autoconhecimento, meditação ou desenvolvimento pessoal se sintam estranhamente desconectadas de si. Não falta consciência, falta integração. A integração começa quando você para de tentar vencer o que sente e começa a escutar o que isso quer mostrar. Não se trata de agir impulsivamente, nem de justificar comportamentos nocivos. Trata-se de reconhecer a informação contida na emoção antes de descartá-la. Por exemplo, a irritação recorrente muitas vezes sinaliza um limite ultrapassado. O desânimo persistente pode apontar para um caminho que já não faz sentido. A ansiedade constante pode ser a mente tentando se ajustar a uma vida que perdeu coerência interna. Quando essas mensagens são ignoradas, a sombra intensifica o volume. Quando são ouvidas, ela se reorganiza. A energia que antes parecia atrapalhar começa a se alinhar. Esse é o ponto em que a ideia de controle começa a perder força. Porque controlar a própria sombra exige esforço contínuo, vigilância constante e um desgaste silencioso. Já integrá-la exige coragem inicial, mas produz alívio duradouro. A luta interna consome energia vital. A aceitação consciente a devolve. É por isso que, após um período de confronto honesto consigo, muitas pessoas relatam uma sensação curiosa de silêncio interno. Não um silêncio vazio, mas um silêncio estável. Como se algo tivesse finalmente encontrado lugar. A paz que surge não é eufórica, nem empolgante. É sóbria, firme, enraizada. Quando a sombra deixa de ser inimiga, ela se transforma em referência. Aquilo que antes parecia confusão vira orientação. A clareza não surge porque todos os conflitos desapareceram, mas porque eles deixaram de competir entre si. As partes internas começam a cooperar, e essa cooperação cria uma base diferente para a vida. Decisões passam a ser tomadas com menos culpa. Limites se tornam mais claros. A identidade deixa de ser uma performance e começa a ser uma expressão. Mas essa mudança não acontece de uma vez. Ela se aprofunda conforme a relação com a sombra amadurece. E é exatamente nesse aprofundamento que algo ainda mais decisivo começa a se desenhar, deslocando a pergunta central de como eliminar a sombra para algo muito mais transformador, algo que redefine o que significa de fato estar inteiro. Existe um ponto sutil em que a pergunta deixa de ser por que a sombra aparece e passa a ser o que em mim ainda não tem permissão para existir. Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a relação com o próprio mundo interno. Porque, a partir daí, a sombra deixa de ser vista como algo que atrapalha o caminho e passa a ser percebida como parte do próprio caminho. Não como obstáculo, mas como portal. O que antes surgia como desconforto começa a revelar direção. O que parecia confusão começa a mostrar coerência. A sombra não aponta para o que está errado. Ela aponta para o que está incompleto. Grande parte do sofrimento interno nasce da tentativa de sustentar uma identidade que já não comporta quem você se tornou. A mente insiste em repetir padrões que um dia funcionaram, mas que agora estão defasados. A vida segue pedindo expansão, enquanto o ego tenta preservar segurança. Essa tensão cria fratura, e é dentro dessa fratura que a sombra se intensifica. Não porque deseja derrubar tudo, mas porque quer atualização. Ela carrega conteúdos que não puderam ser integrados no passado por falta de recursos emocionais, maturidade ou contexto.
Agora, esses recursos existem. E por isso ela retorna. Sempre retorna quando há capacidade de sustentar o que antes seria excessivo. É aqui que muitas pessoas confundem integração com permissividade. Mas integrar não é agir tudo o que se sente. É reconhecer o que se sente, sem precisar se identificar totalmente com isso. É ocupar o centro, enquanto observa as forças internas em movimento. Quando essa posição se estabelece, algo se reorganiza naturalmente. A sombra perde o caráter caótico, porque não precisa mais lutar por atenção. Ela deixa de ser força reativa e passa a ser força informativa. Aquilo que antes dominava passa a servir. E esse deslocamento muda profundamente a qualidade da experiência interna. Nesse estágio, surge uma percepção desconcertante. Muito do que foi chamado de problema era, na verdade, energia mal direcionada. A vitalidade reprimida se transformou em ansiedade. A criatividade bloqueada virou irritação. A verdade não expressa virou peso. Quando essas energias encontram canal consciente, elas recuperam função construtiva. A ansiedade vira movimento lúcido. A irritação vira limite saudável. O peso vira clareza. Nada foi eliminado. Tudo foi reorganizado. Esse é um dos segredos menos falados do amadurecimento interno. Não se trata de se tornar mais leve eliminando partes, mas de se tornar mais estável integrando-as. A partir desse ponto, a busca por equilíbrio muda de natureza. Não é mais um esforço para se manter bem, mas uma consequência de coerência interna. A paz que surge não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da diminuição do conflito interno. Quando as partes deixam de disputar espaço, a energia se distribui melhor. O corpo responde. A mente desacelera. A vida começa a ser sentida com mais presença. E, curiosamente, é nesse estado que muitas pessoas relatam decisões mais claras, relações mais honestas e uma sensação de alinhamento que não precisa ser provada a ninguém. Mas essa nova relação com a sombra também traz responsabilidade. Porque, uma vez vista, ela não pode mais ser ignorada sem custo. A consciência expande, e com ela vem a exigência de coerência. O que antes podia ser empurrado para depois agora pede posicionamento. E esse pedido não vem como cobrança externa, mas como desconforto interno crescente sempre que se tenta voltar ao antigo modo de funcionamento. É aqui que o caminho se estreita, não por punição, mas por precisão. A vida começa a pedir escolhas mais alinhadas, decisões menos automáticas, presença mais inteira, e esse pedido conduz inevitavelmente a uma pergunta ainda mais profunda, que redefine o que significa viver de forma integrada no mundo real. Quando a sombra deixa de ser negada, a vida começa a exigir algo que antes não era necessário: posicionamento interno. Não é mais possível fingir neutralidade diante do que se sente. A consciência, uma vez expandida, não retorna ao tamanho anterior sem gerar atrito. É por isso que, depois de certos entendimentos, escolhas antigas passam a pesar mais, ambientes antes toleráveis se tornam incômodos e relações que se sustentavam na adaptação começam a pedir verdade. A sombra integrada não permite mais a anestesia emocional. Ela não cobra perfeição, mas coerência. E essa coerência não é moral, é existencial. Muita gente interpreta esse momento como crise, quando na verdade é recalibração. A vida começa a se reorganizar a partir de dentro. Aquilo que não corresponde ao que você se tornou perde sustentação energética, não por drama, mas por incompatibilidade. A sombra, nesse ponto, atua como filtro. Ela revela onde você ainda está vivendo para manter estruturas antigas em vez de honrar a própria transformação. E essa revelação não vem em forma de pensamento claro, mas de desconforto persistente sempre que você se afasta de si. O corpo sinaliza. A mente resiste. A energia cai. Esses sinais não pedem correção imediata, pedem escuta profunda. Esse processo exige algo que raramente é ensinado: tolerância ao vazio transitório.
Entre o que você foi e o que está emergindo, existe um intervalo sem identidade definida. A sombra aparece com força nesse espaço porque ela guarda justamente os fragmentos que ajudarão a construir a nova forma de estar no mundo. Mas para isso, é preciso sustentar a incerteza sem recorrer às velhas compensações. Não preencher o vazio com distrações, nem com discursos prontos, nem com pressa de se reorganizar externamente. Esse intervalo é fértil. É nele que a vida começa a se alinhar de forma mais autêntica, mesmo que, no início, isso pareça desorientador. Quando essa travessia é respeitada, algo se consolida. As decisões passam a nascer de um lugar mais silencioso, menos reativo. Você começa a perceber quando está dizendo sim por medo e quando está dizendo não por integridade. A sombra integrada refina a percepção. Ela não grita mais. Ela ajusta. E esse ajuste se reflete em escolhas práticas, onde investir energia, com quem se relacionar, o que sustentar, o que encerrar. Nada disso acontece de forma abrupta. É um processo orgânico, quase imperceptível, mas profundamente transformador. A partir daqui, a ideia de crescimento muda novamente. Não se trata mais de acumular ferramentas, práticas ou conceitos. Trata-se de sustentar presença nas próprias decisões. A espiritualidade deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você vive, mesmo nas escolhas mais simples. E paradoxalmente, é nesse estágio que a vida tende a se tornar mais simples também. Não mais fácil, mas mais clara, menos fragmentada, menos dividida. A sombra, antes temida, agora atua como eixo de alinhamento. E é justamente quando esse eixo se estabiliza que se abre espaço para algo ainda mais profundo. A compreensão de que integrar a sombra não é o fim do processo, mas o início de uma forma inteiramente nova de caminhar no mundo. Uma forma que redefine o sentido de inteireza e aponta para um nível mais amplo de responsabilidade consigo e com a própria existência. Existe um momento em que a integração da sombra deixa de ser um processo interno silencioso e começa a produzir efeitos visíveis na forma como você se move pelo mundo. Não como mudança dramática, mas como reposicionamento sutil. A maneira de falar muda. O ritmo das decisões muda. A tolerância ao que não é verdadeiro diminui. E sem perceber, você começa a abandonar negociações internas que antes pareciam normais. Já não é possível fingir que não percebe. Já não é possível sustentar escolhas que drenam energia apenas para manter conforto externo. A sombra integrada não permite mais autoengano sofisticado. Ela traz lucidez. Essa lucidez, no início, pode assustar, porque ela desmonta fantasias silenciosas que sustentavam a identidade antiga. Fantasias de controle, de previsibilidade, de que era possível viver sem perdas internas. Quando essas fantasias caem, surge um sentimento estranho de vulnerabilidade. Não aquela vulnerabilidade frágil, mas uma exposição crua à própria verdade. E é aqui que muitos tentam recuar. Tentam resgatar antigas fórmulas, antigos discursos, antigas versões de si. Mas algo já mudou. A consciência não se contrai novamente sem gerar sofrimento. A sombra, agora reconhecida, não aceita mais ser empurrada para o fundo. Ela exige alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. Esse alinhamento não é imediato. Ele se constrói em camadas. Primeiro você começa a perceber onde diz sim quando queria dizer não. Depois percebe onde diz não por medo de expansão. Em seguida começa a notar o custo energético dessas incongruências. O corpo responde rápido a esses desvios. A mente fica turva. A vitalidade cai. Esses sinais não são punições, são correções de rota. A sombra integrada atua como sistema de feedback interno. Ela mostra em tempo real quando você está se afastando do próprio centro. Aos poucos, uma nova forma de confiança começa a emergir. Não aquela confiança inflada, baseada em certeza absoluta, mas uma confiança silenciosa, fundamentada na capacidade de se escutar.
Você passa a confiar mais no próprio desconforto do que em explicações bonitas. Passa a respeitar o cansaço como informação, não como falha. Passa a honrar o impulso de mudança, mesmo sem ter todas as respostas. Essa confiança muda a relação com o desconhecido. O medo ainda existe, mas já não paralisa. Ele informa, ele orienta, ele deixa de ser obstáculo e vira parte do processo. Nesse ponto, algo importante se revela. Integrar a sombra não te afasta do mundo, te devolve a ele com mais presença. Você começa a agir com menos necessidade de aprovação. Começa a se posicionar com menos agressividade e mais clareza. Começa a perceber que muitos conflitos externos eram reflexos de conflitos internos não reconhecidos. E quando esses conflitos se integram, a realidade ao redor também se reorganiza. Relações se ajustam, caminhos se redefinem. O que não ressoa se dissolve. O que é verdadeiro se fortalece. Não por esforço, mas por alinhamento natural. Mas essa nova forma de caminhar também traz um desafio mais profundo. Sustentar inteireza em um mundo que recompensa fragmentação. Sustentar verdade em ambientes que funcionam pela adaptação excessiva. Sustentar presença em meio à pressa coletiva. A sombra integrada dá base para isso, mas não elimina a tensão. Ela ensina a atravessá-la sem se perder. E é exatamente nesse ponto, quando a vida externa começa a testar a solidez dessa integração, que surge a pergunta mais decisiva de todas: como permanecer inteiro sem se isolar? Como ser verdadeiro sem endurecer? Como continuar no mundo sem voltar a se fragmentar? Essa pergunta não tem resposta conceitual. Ela se revela na prática. E é para essa prática que o próximo movimento aponta. Sustentar essa inteireza no mundo real é o verdadeiro desafio. Porque a vida cotidiana não foi desenhada para acomodar pessoas inteiras, mas funcionais. Ela recompensa quem se adapta rápido, quem silencia conflitos internos, quem aprende a fragmentar emoções para continuar produzindo, convivendo, performando. E é exatamente aí que a sombra, agora integrada, passa a exercer seu papel mais sutil. Ela não aparece mais como crise, mas como um desconforto imediato sempre que você começa a se abandonar para caber. Não há mais anestesia. O corpo responde rápido. A mente sinaliza. A energia recua. Não como castigo, mas como aviso. Você está saindo do próprio eixo. Nesse estágio, a tentação é endurecer. Confundir verdade com rigidez. Acreditar que ser inteiro significa se tornar inflexível, isolado, distante. Mas a sombra integrada não pede isolamento, ela pede presença. Ela ensina a permanecer em contato sem se diluir, a dialogar sem se trair, a ceder sem se perder. Isso exige maturidade emocional, porque o mundo raramente valida esse lugar. Muitas vezes você será visto como estranho, intenso demais, exigente demais. Não porque você mudou para pior, mas porque parou de negociar o essencial. E isso gera atrito, não externo apenas, mas interno, até que essa nova postura se estabilize. Com o tempo, algo se ajusta. Você começa a reconhecer rapidamente quando está se afastando de si. Aprende a retornar sem drama. Aprende que inteireza não é um estado permanente, mas um movimento contínuo de retorno. Não há perfeição aqui. Há vigilância consciente, a escolha repetida, a humildade para corrigir rotas sem se punir. A sombra integrada não cobra impecabilidade, cobra honestidade. E essa honestidade cria um tipo raro de estabilidade, aquela que não depende de controle, mas de alinhamento constante. É nesse ponto que a vida começa a ganhar uma textura diferente. As decisões se tornam mais simples, mesmo quando difíceis. As perdas doem, mas não desorganizam. As conquistas alegram, mas não definem identidade. Você começa a se mover a partir de um centro interno mais silencioso, menos reativo. Não porque resolveu tudo, mas porque parou de se dividir contra si. E essa não divisão muda tudo. Muda como você trabalha, como se relaciona, como lida com o tempo, com o dinheiro,
com o próprio futuro. Ainda assim, existe um último deslocamento a acontecer. Um entendimento que não diz respeito apenas à sombra pessoal, mas à forma como você se posiciona diante da vida como um todo. Porque integrar a própria sombra não é apenas um processo psicológico, é um reposicionamento existencial. E quando esse reposicionamento amadurece, ele revela algo que vai além do indivíduo, algo que redefine completamente o sentido de caminhar, escolher e existir. É para esse ponto que tudo começa a convergir agora. Um ponto em que tudo o que foi compreendido deixa de ser apenas entendimento interno e passa a se tornar postura diante da vida. Não como discurso, mas como presença. A integração da sombra, quando amadurece, desloca o centro de gravidade da existência. Você já não reage a tudo, já não se perde tão facilmente, já não precisa provar quem é. Há uma sensação silenciosa de eixo interno, como se algo tivesse finalmente se alinhado. Não é euforia, não é certeza absoluta, é enraizamento. Nesse estágio, a vida deixa de ser vivida como batalha constante entre certo e errado, luz e escuridão, sucesso e fracasso. Ela passa a ser vivida como diálogo contínuo entre partes internas, que agora cooperam. O que antes gerava conflito agora gera ajuste. O que antes exigia controle agora pede escuta. A sombra integrada não elimina desafios, mas muda a forma como eles são atravessados. Você deixa de lutar contra a experiência e começa a se mover com ela, e isso reduz drasticamente o desgaste interno. Há também uma mudança sutil na relação com o tempo. A pressa diminui, não porque tudo ficou resolvido, mas porque você já não está fugindo de si. O futuro deixa de ser promessa salvadora e o passado deixa de ser peso constante. O presente ganha densidade. As escolhas passam a ser feitas com mais responsabilidade, não por medo das consequências, mas por respeito à própria integridade. Você começa a perceber que cada decisão é uma forma de se habitar ou de se abandonar. Esse modo de viver não chama a atenção, ele não é barulhento, mas é profundamente estável. Pessoas inteiras não precisam convencer. Elas irradiam coerência. E essa coerência começa a impactar tudo ao redor. Relações mais honestas, limites mais claros, caminhos mais alinhados. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de se fragmentar para sobreviver nela. Ainda assim, esse estado não é final. Ele não é um ponto de chegada. Ele é um início silencioso. Um tipo de começo que só acontece depois que a guerra interna termina. E é exatamente aí que algo essencial se torna possível. Quando a guerra interna se encerra, algo muito simples, e ao mesmo tempo muito raro, se torna possível. Viver sem se trair. Não porque todas as dúvidas desapareceram, mas porque você aprendeu a não se abandonar quando elas surgem. A sombra, agora integrada, não exige mais combate. Ela se torna guardiã da coerência. Sempre que você se afasta do próprio centro, ela sinaliza. Sempre que você retorna, ela silencia. Não como submissão, mas como alinhamento. E esse alinhamento muda profundamente a forma como você caminha pela vida. Viver inteiro não significa viver sem dor, sem medo ou sem contradições. Significa atravessar tudo isso sem se fragmentar. Significa sustentar presença, mesmo quando a resposta ainda não existe. Significa escolher com consciência, assumir consequências e permanecer fiel ao que foi visto por dentro. Poucas pessoas chegam a esse ponto não por falta de capacidade, mas porque exige coragem para abandonar a luta contra si mesmo. Exatamente por isso, quando essa integração acontece, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma construção intencional. Talvez ao ouvir tudo isso, algo em você reconheça esse caminho antes mesmo de compreendê-lo por completo. Talvez uma parte sua saiba que a sombra nunca foi o problema, apenas a mensageira. E talvez agora você perceba que o desconforto que um dia tentou eliminar era, na verdade, o convite para uma vida mais verdadeira, mais inteira.
mais habitada. Se isso ressoou, não ignore. Esse tipo de reconhecimento não acontece por acaso. Ele acontece quando você está pronto para sustentar quem você é sem máscaras internas. Se esse conteúdo tocou algo em você, escreva nos comentários o que mais ressoou ou em que ponto da sua jornada você sente que está agora. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que ainda acreditam que precisam se dividir para sobreviver. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, sem fórmulas prontas, sem espiritualidade superficial, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o caminho não é fugir da sombra, é atravessá-la com consciência.